Então sejam muito bem-vindos e o tema da nossa aula de hoje é projetos de ampliação. Tudo que você precisa saber sobre os projetos de ampliação. E hoje, né, justamente com o tema projeto de ampliação, né, eu vim trazer muito mais desse conteúdo. Por quê? Porque eu sei que muitos profissionais não têm conhecimento nenhum sobre essa parte de criação de um projeto de ampliação e muitos que fazem esse tipo de projetos fazem da forma errada. Por isso que eu quero que você aproveite essa oportunidade, entra nesse mercado aí com alta demanda, com grandes oportunidades e vou trazer justamente a parte prática. Vou mostrar para vocês o caminho certo para você se guiar e ter resultado nessa área. Certinho, gente? Então, quem está entrando aí, vai curtindo aí, aperta o coraçãozinho, tá? Para saber se tá tudo certo. Se por acaso o áudio, a imagem acontecer algo, vocês me avisam por aqui. Certinho? Então, vamos lá. A gente vai falar sobre o projeto de ampliação. O que é isso? O que a gente tem que saber realmente sobre essas partes de projeto de ampliação? Quais são os pontos importantes que vocês precisam saber sobre esses projetos de ampliação? Então, para começar, o que é que você precisa saber? Qual é o primeiro passo? O primeiro passo é você entender o que é a ampliação. Porque quase 90% das pessoas erram no processo de ampliação. Quase 90%. Como assim, Bruna? Não é tão simples? A verdade é que parece simples, mas na verdade, né, muita gente se confunde por tão simples que parece, né? O que acontece? Quando a gente fala de ampliação, é algo que existe uma edificação e a gente vai fazer um acréscimo dessa metragem. Então, pensa aqui comigo aqui rapidinho. Eu tenho uma construção de mais ou menos 100 metros quadrados. Daí, o cliente me contratou para fazer uma ampliação de mais 50. Assim, eu faço o quê? Eu vou acrescentar mais 50 metros quadrados. E aí, eu vou ter o quê? Os 150 metros quadrados. O que acontece? Muita gente confunde com o quê? Vou fazer uma reforma, né? E confunde a reforma com ampliação. Muita gente erra em processo por causa disso. Porque acha que fazer um puxadinho é uma reforma. E não é uma reforma, galera. Sempre que você for fazer um acréscimo de metragem, então, você tem 100 metros quadrados, vai acrescentar 50, é uma ampliação. Agora, quando você tem 100 metros quadrados e você vai fazer apenas, né, ali uma reforma, troca de piso, ou alguma mudança em parede, mas não alterando a metragem quadrada, aí sim é uma reforma. Então, nunca confunda reforma com ampliação. E muita gente erra, principalmente quando é a danada da ampliação. Fala que é um projeto de reforma. Não é projeto de reforma. Projeto de reforma, você altera a mesma metragem quadrada. Beleza? Primeiro ponto a se saber é esse, tá? Por que eu tô falando isso? Porque quando você vai criar um projeto para ser aprovado na prefeitura, se você não segue os termos exigidos, os termos técnicos exigidos, o seu projeto vai ser notificado. Mas eu não sabia que a ampliação era diferente de reforma. Achei que tudo que modificava em algo que já estava pronto se tratava, né, de uma reforma. Só que a prefeitura não perdoa. Se você errou, vai chegar uma notificação para você, vai chegar um presente de uma notificação para você. Então, o projeto vai ser notificado, o projeto ali vai travar tudo e só vai conseguir arrumar depois que você fizer isso. Bruna, mas uma palavra, projeto de ampliação, projeto de reforma, essa palavra muda completamente tudo no projeto. Muda completamente tudo no projeto. A forma do analista analisar o processo, tudo vai ser mudado com apenas uma palavra, que é a reforma e a ampliação. Então, lembra sempre que quando você acrescenta uma metragem, a gente está falando de quê? De uma ampliação. Quando você modifica a mesma metragem, é uma reforma, tá? E eu quero que você entenda, principalmente, por que você deve entrar nessa área. Por que você tem que abraçar essa oportunidade? Muita gente fala assim, não estou tendo oportunidade de serviço, não está tendo oportunidade de fazer projetos, eu não estou conseguindo enxergar esse mercado, deve ser concorrência, está difícil demais para mim. Mas, gente, para e pensa. Por que eu estou falando isso aqui para você de projeto de ampliação? Para e pensa. Quantas pessoas você conhece que já fizeram uma ampliação dentro das suas residências? Quantas que fizeram um puxadinho? Vou cobrir o carro, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Só que essas pessoas, na sua santa inocência,
fizeram esse processo, né, sem ter um projeto. Então, tem aí infinitos clientes para vocês de projetos de ampliação. Projetos de ampliação, tá? E quantas edificações vão ser modificadas daqui para frente? Pensa aí em torno de um mês. Quantas edificações vão ser modificadas aí, alteradas a metragem dentro do seu município? Quantas edificações vão passar por esse processo? Quantas? Gente, é uma infinidade. Então, tem um monte de gente precisando do seu serviço. Só que o problema é que muita gente não sabe, faz errado, eu vou explicar qual que é a forma errada, né? Não sabe como atender esse cliente, não sabe como criar um processo desse, mas tem tanta oportunidade nesses processos de ampliação que você, sozinho, nunca conseguiria atender esse tanto de cliente. E o que acontece? Muita gente acaba não entrando nesse mercado porque acredita, mas peraí, esse mercado aí, ele tem muita concorrência, mas eu vou te falar que a maioria faz, mas faz da forma errada. Então, vamos lá. Qual é a forma errada? Quando um cliente te procurar, chegou lá o João e quer falar com quem? O João quer falar com o Marcos. Marcos, eu quero te contratar para fazer um projeto para mim que eu vou fazer uma ampliação, vou fazer ali uma reforma, né? Se ele falar reforma, você já tem que sacar. Aumentou a metragem, então é ampliação. Marcos, estou precisando de você para fazer um projeto de uma ampliação de um imóvel que eu já tenho construído. Aí, o que a maioria da galera faz? Vai lá, escuta o que o cliente tem para falar, cria um projeto, né? De qualquer forma ali, de qualquer forma não, né? Você cria um projeto ali que você tá se dedicando para fazer aquele projeto. Só que tem um detalhe. Esse projeto, ele precisa ser aprovado na prefeitura. Esse projeto, ele precisa seguir legislações. Esse projeto, assim como a construção nova, precisa seguir toda a legislação. Só que a maioria faz o quê? Vai lá, olha, o João contratou o Marcos vai lá e faz um projeto e entrega do jeito que ele quer. Mas é verdade que a gente não pode entregar um serviço como o cliente quer. A gente tem que entregar um serviço como o cliente precisa. Porque se ele não aprova aquele projeto, você foi lá, só fez o projeto, entregou para ele, não falou nada sobre o processo lá de aprovação na prefeitura e, na sua santa inocência, o cliente começou essa obra. O que aconteceu? Deu um mês, o vizinho ali denunciou, ou a fiscalização passou na rua, aconteceu o quê? Obra multada, obra embargada. Vocês têm noção disso? Você não avisou para o cliente que precisava aprovar. E isso eu ainda estou pensando positivo. Eu estou pensando que o seu projeto, ele foi criado conforme a legislação, hein? Você só não avisou para ele que precisava aprovar, mas você criou ali conforme a legislação. Ah, peraí, precisa ter o recuo frontal de 3 metros. Precisa ter o recuo lateral de 1,5 metro. Bruna, seguiu todos os critérios. Só faltou um detalhe. Você não aprovou o projeto na prefeitura. E o que acontece? O cliente pode ter o imóvel multado ou embargado. Imagina a dor de cabeça, galera. Então, o processo, você criar um projeto em si para fazer uma ampliação, parece ser muito simples, mas você precisa estar muito atento a isso. Por quê? São pouquíssimos profissionais que sabem atuar nessa área. São pouquíssimos profissionais que entregam o serviço da forma correta ao seu cliente. Então, se o cliente chega, ele quer construir no lote inteiro, ele quer aproveitar todo o espaço, não quer respeitar recuo, você tem que entender que o seu papel como profissional é não aceitar esse tipo de serviço. Por quê, Bruna? Porque ele não sabe os problemas que ele vai ter. Então, o que você faz? É um processo de educação. Olha, cliente, se eu fizer o seu imóvel dessa forma, o que é que vai acontecer? Você vai poder ter uma multa, imagine que você pode ser embargado. Então, você tem que pegar pesado nas coisas que você sabe que é importante você falar para ele. Então, ó, multa, embargo, ele não sabe disso. A maioria não sabe disso. Às vezes ele pensa que, não, mas o meu muro já está fechado, ninguém vai passar por aqui. Por quê? Já tem uma obra construída e eu vou fazer ampliação só na parte do fundo. Vou fazer uma área gourmet, né? Porque é bem comum você fazer isso, né? Eu pego aqui diariamente, gente, sem brincadeiras, assim, na média por semana, coisa de 3 projetos, né? Somente projetos de ampliação, pra vocês terem noção. Então, projetos de ampliação são projetos com uma alta demanda. Então, quando o cliente chega aqui, e eu falo por experiência própria, a maioria dos clientes chega no meu escritório, fala o seguinte, Bruna, quero fazer uma ampliação, quero assim. Aí eu falo, tá, peraí. Primeira coisa, a gente não vai fazer assim, porque
o senhor precisa aprovar o projeto na prefeitura. Se o senhor não seguir esses critérios aqui, a prefeitura multa ou embarga a sua obra, tá? Aí ele fala, é sempre a mesma conversa, galera. Leve isso para a vida de vocês, é sempre a mesma conversa. O cliente vai falar simplesmente o quê? Ele vai falar o seguinte, olha, Bruna, eu não pretendo vender, eu não pretendo usar esse imóvel para mais nada, eu quero morar aqui pro resto da minha vida. Quero morar aqui pro resto da minha vida. Aí você tem que pegar pesado, você fala, tá, mas pode passar daqui um ano, a prefeitura vai lá e te notifica. E eu vou contar aqui um exemplo que aconteceu com um cliente meu. Ele me contratou para fazer o projeto, e aí eu fui lá, projeto de ampliação. Fui lá, fiz o projeto dele dessa ampliação, e que eu fiz o projeto seguindo toda a legislação. Então, um dos detalhes que tem dentro das legislações, uma exigência, é a área permeável. O que é essa área permeável? Ou ela é grama, ou ela é brita, mas é um espaço onde a água vai descer no solo e vai infiltrar no solo, e não vai descer direto para a rua, certo? Não vai cair no quintal e descer direto para a rua. E aí, fiz esse projeto para ele, né? Esse projeto de ampliação. O que aconteceu? É no fundo da casa dele. O que aconteceu? Ele não quis me pagar para ser responsável pela obra. Eu falei, não, tudo bem, você não quer aprovar, não tem problema, né? Se ele quer aquilo ali daquele jeito, eu sempre oriento. Falo, mas o senhor precisa aprovar o projeto na prefeitura por isso. Multa, embargo, tarará, e falei tudo, né? Expliquei tudo. Passou. Ele falou, não vou querer não, já tem um pedreiro. O pedreiro falou que não tem problema, que ele já construiu 1001 casas. Falei, não, tá tudo certo, então. O senhor vai precisar de mim? Já sei, né? Eu falo, o senhor vai precisar de mim, eu vou deixar meu número, o senhor sempre precisar pode me ligar. Beleza. Passou-se aí cerca de mais ou menos um ano. Acho que foi mais ou menos um ano. Aí a ampliação dele já estava pronta. O que aconteceu? Eu fiz o projeto seguindo a legislação. E uma das exigências é ter 20% de área permeável aqui no meu município. Então, seria 20%, vamos supor, se o lote é 100 metros quadrados, eu tenho que ter 20 metros quadrados de ou grama, ou brita, algum espaço que a água desce no solo, né, e infiltra. E aí, o que aconteceu? Esse cliente, ele simplesmente não respeitou essa parte que eu coloquei. Ele falou para mim, depois, quando eu voltei lá, né, ele falou assim, Bruna, a gente não gosta de grama. Eu e minha esposa não nos adaptamos com grama. A gente não gosta porque dá bicho, não sei o quê. Eu falei, mas a senhora podia ter pensado em alguma pedra e tal, não sei o quê. Ele falou, não, eu não gosto, eu não quis isso aqui. O que ele fez, gente? Ele fechou simplesmente, colocou porcelanato em toda a área permeável. Ele simplesmente fechou toda a área permeável. O que aconteceu? Olha aí, vamos dar continuidade à história. Não acabou por aí, não. Por quê? Para ele estava tudo maravilhoso. Colocou porcelanato, ficou lindo, ficou maravilhoso. Só que ele não aprovou o projeto da prefeitura. Lembra? Ele não quis aprovar o projeto da prefeitura. Ele teimou e bateu o pé comigo. Bruna, não quero aprovar. Não, tudo bem, eu não vou insistir para o senhor. Não vou aqui, deixar de atender o senhor com o projeto. Então, até uma situação para vocês se orientarem. Se o cliente te contratou e ele não quer aprovar o projeto, você pode criar o projeto para ele da mesma forma. Só que você cria o projeto e manda ali a responsabilidade, ou ART se você é engenheiro, RRT se você é arquiteto, e TRT se você for técnico, somente do projeto. E deixa lá nas observações que assim, o cliente não quis aprovar o projeto na prefeitura. Isso vai te salvar. Então, sempre que o cliente não quiser aprovar um projeto, você faz dessa forma. Não nega o serviço, tá? Aí, galera, o que aconteceu? Ele tampou a área permeável. E aí tava tudo lindo, né? Como eu falei. Tava lá com porcelanato, a casa dele ficou maravilhosa, né? O que aconteceu? Passou um tempo, a prefeitura bateu. A prefeitura passou por lá. Falou assim, olha, a gente precisa averiguar seu imóvel. Ele foi ampliado. Aí ele pegou e falou assim, realmente foi ampliado. Aí ele falou, então deixa a gente dar uma olhada. E aí ele pegou, olhou lá, né? E viu que não tinha área permeável. E aí a primeira coisa que ele fez, me ligou, né? Bruna, pelo amor de Deus, a prefeitura passou na minha casa. E aí, eu preciso agora fazer um projeto de regularização. Eu falei, ótimo. O senhor seguiu tudo que eu fiz, né? Então, o que acontece? Como eu tinha o projeto pronto, eu já poderia mandar o projeto da prefeitura sem ir lá verificar. E aí pegou e falou, segui tudo que você falou, o projeto está idêntico. Realmente, as medidas foram todas idênticas ao projeto que a gente executou aqui dentro do escritório. Só que chegando lá, quando eu fui verificar, não tinha área permeável. Uma coisa tão simples, né? A área permeável, Bruna, é um espaço no chão, Bruna. Pelo amor de Deus, é só uma área permeável. Não tinha essa área permeável. De cara, eu olhei para ele e falei, olha, eu sinto muito para o senhor, imagino que o senhor deve ter gastado bastante aqui com esse porcelanato,
Tá linda a sua casa, mas eu sinto muito. Se o senhor quer ter um imóvel regular, se o senhor quer esse imóvel aqui regularizado, a gente vai ter que quebrar todo esse porcelanato. Por quê? Abre o projeto. Ele, não, mas é porque a gente não gosta de grama e não dá certo aqui, porque dá bicho e tudo mais. Eu falei, não, mas eu vou mostrar pro senhor. Levei o projeto, que tinha ficado uma via aqui no escritório. Levei o projeto, abri com ele. Falei, olha, aqui a gente identificou a área permeável. Eu deixei lá no quadro de áreas, 20% de área permeável, eu expliquei que tudo foi criado conforme a legislação. Mas aí o senhor não respeitou. O que acontece? A prefeitura, ela não aceita. A prefeitura, ela não vai aceitar. Por quê? O imóvel dele foi um imóvel que foi ampliado, né, assim, tinha um período de 1 ano. Ele é um imóvel recente, tá? Então, entre aspas, ele é recente, perto dos imóveis mais antigos. Então, a gente até teve uma lei de anistia, que é a lei onde perdoa ali os erros, né, que foram construídos fora da legislação, a lei perdoa. Só que foram para imóveis construídos até dezembro de 2018. Então, ele já não estava enquadrado, porque ele construiu em 2020. Então, ele não estava enquadrado. E ele falou assim, Bruna, tenta pagar uma multa lá, tenta puxar uma multa. Eu falei, olha, infelizmente, os imóveis construídos nesse tempo não tem multa aqui. Não tem multa. Ele falou, mas eu vou ter que quebrar toda essa parte. Ele falou assim, vai ter que quebrar. Por isso que eu tô querendo falar para você aqui, ó, a conclusão disso. Se o cliente, você vai fazer o projeto de ampliação, você não falar para ele que ele precisa aprovar um projeto, vai dar dor de cabeça. Por quê? Esse cliente, ele falou para mim, eu podia ter feito quando você me falou. Podia ter feito quando você me falou. E eu dei bobeira. E agora, olha a dor de cabeça que eu tenho. E até hoje não resolvemos ainda o problema, porque ele está se debatendo para quebrar o porcelanato, que realmente ele investiu uma grana ali pesada, ele está se debatendo para não ter que alterar essa parte lá. Só que, infelizmente, não tem o que fazer. Se a prefeitura exigiu, não tem o que fazer. Primeira coisa é isso. O fiscal vai lá na obra e vai bater o olho e falar, ó, peraí, aqui no seu projeto tem 20% de área permeável, mas o que eu vejo pessoalmente não tem nada disso. Então, o projeto não vai ser aceito. Então, se o cliente falar para você, olha, eu não quero, olha, Marcos, olha o José Henrique, olha a Aline, olha aqui o Fábio, eu não quero aprovar meu projeto na prefeitura. Eu não quero falar, tudo bem. Se o senhor não quer, o senhor vai aceitar o risco. A gente não briga com o cliente. O senhor vai aceitar o risco. Eu vou criar um projeto para o senhor conforme a legislação e se por acaso a prefeitura te notificar, o senhor me procura que eu faça a regularização do imóvel do senhor. Entendeu? Então ele acaba, né, pagando ali 2 processos para você. Então, assim, sem briga, sem nada, né? Tudo da melhor forma possível, né? Você mostra isso para o cliente. Porque o ponto principal é você mostrar. Se você não fala, se você se omite nessa situação por medo, por insegurança, vai ter dor de cabeça futura. Ele vai falar assim, olha, porque o João não me falou, o João fez meu projeto, paguei ele não falou que eu precisava aprovar o projeto na prefeitura. E algumas prefeituras, o que elas fazem? Elas podem notificar o profissional que realmente passou por esse processo, às vezes foi lá e emitiu um alvará de ampliação, mas não seguiu legislação ou não orientou o cliente. Então, tudo isso é importante você ter atenção para você não ter o seu registro ali também paralisado por algum tempo, tá? Além de irregular, não fica financiado. Exatamente, Fábio. Então, os imóveis, para quem já sabe, os imóveis que fizeram essas ampliações, que não seguiram ali realmente o que é exigido, vão acabar se tornando irregulares. Os imóveis regulares não são aceitos em financiamento. Então, eu já fiz projeto para cliente, para vocês terem noção. Já fiz projeto para cliente, que ele falou, não, eu vou fechar esse serviço aqui, mas eu não quero aprovar o projeto da prefeitura, não vou vender nunca mais. Depois normalmente passa ano, né? Pelo menos um ano. E liga e fala, pelo amor de Deus, eu tô vendendo meu imóvel, ele tá parado lá no banco, tá irregular, tá isso. Então, isso aí vai acontecer, viu, gente? Abre a RT mesmo assim, só de projeto? Isso. Então, gente, se ele te contratou, você vai fazer só o projeto de ampliação, mas ele não quer aprovar, tá tudo bem. Faz o projeto, segue a legislação, deixa lá na sua responsabilidade técnica de projeto e coloca nas observações que você é responsável apenas pelo projeto, certo? E não pela parte da obra e não pela aprovação, que não foi uma coisa que o cliente não quis fazer, tá? O que acontece, galera? Todas as situações, então, você precisa orientar o cliente a fazer a aprovação do projeto. Todas. Ah, mas ele vai fazer um puxadinho. Ele só quer fazer uma área gourmet. Gente, aprova o projeto. O projeto aprovado, ele é mais barato que a regularização. Mostra isso para o cliente. Mostra isso para o cliente, entendeu?
Não sabia que era possível liberar somente o projeto sem aprovação. Vivendo e aprendendo. Tá vendo? Acontece, muita gente não sabe mesmo, mas se o cliente não quer, não vai deixar de vender para ele. Você não vai perder o serviço, vai deixar de fazer o serviço. Você faz, mas você emite a responsabilidade ali apenas pela parte do projeto, tá? Apenas pela parte. Agora, Bruna, vamos lá. O que é mais viável, então? Eu entrar trabalhando com projeto de ampliação ou eu entrar trabalhando com projetos de regularização ou de edificação nova? O que acontece? Quando você entra nesse mundo de aprovação de projetos na prefeitura, essas oportunidades, elas andam juntas. Por quê? Um cliente que ele te contrata para fazer uma regularização, ele te indica para uma ampliação, ele te indica para uma aprovação e vão surgindo outros novos processos, certo? Então, acaba que está tudo ligado. Então, qual que é mais viável? Você entendendo um tipo de processo, por exemplo, se você entende a aprovação do projeto e começa a criar projetos de regularização ou de ampliação, vão surgir várias oportunidades em todas essas áreas. Por quê? Porque são poucos os profissionais que sabem atuar, que sabem criar um projeto, que sabem orientar um cliente. E orientar o cliente é super importante. Como eu falei, se eu não tivesse falado para o meu cliente, esse cliente que fechou lá tudo de porcelanato, se eu não tivesse avisado para ele, olha, isso aqui precisa seguir conforme a legislação. Você tem que aprovar o projeto por isso, por isso, por isso. Se eu não tivesse falado aquilo ali, o que ia acontecer? Ele ia me ligar, mas ele ia falar assim, olha, por que você não me falou que eu precisava aprovar o projeto? Por que você não me falou? Então, o que acontece? Eu já me resguardo antes de atender o cliente, né? Antes de fechar com o cliente, eu já de cara falo lá, ó, se você não aprovar o projeto, o que vai acontecer? Seu imóvel vai ficar irregular. Então, aí ele vai debater ali comigo alguns instantes, né? Se por tudo ele não quer, beleza, entrega para ele o projeto. Tá tudo maravilhoso, mas já aviso para ele que ele pode ter notificação durante a execução dessa obra, certinho? Deixa eu ver aqui, que eu até anotei aqui alguns detalhes para falar para vocês. Por quê? Tem a forma certa de se fazer, né? E a forma errada. A forma errada é essa: você atender o cliente, você não mostrar para ele como é feito ali o processo, né? Que ele precisa aprovar na prefeitura, mesmo sendo uma ampliação. E olha, qualquer ampliação. Ah, é um quartinho. Esse quartinho deixa o imóvel irregular. Na verdade, eu vou até falar uma coisa, que um dado importante para vocês. Eu tenho, assim, a porcentagem de cabeça eu não vou saber falar. Mas de todos os imóveis que eu pego aqui para serviço de regularização, cerca de 80% dos imóveis, eles estão irregulares, sabe por quê? Por causa da ampliação. Porque fizeram um puxadinho. Quantos imóveis você conhece que foram passados pelo processo de ampliação? Pelo um puxadinho. Ah, mas o cara tá pegando sol. Ah, mais isso. Ah, mais um banheiro. Ah, mais isso. E a galera vai aumentando. Tudo isso torna o imóvel regular. E tudo isso é ampliação, porque teve um acréscimo da metragem. Até fiz esses dias um projeto para uma cliente, ela falou para mim, eu não quero aprovar o projeto da prefeitura, né? E esse era somente, gente, somente a parte coberta, que ela queria cobrir mesmo, sem laje, sem nada, realmente ali a estrutura, a gente fez ali o projeto estrutural, fez também o projeto arquitetônico, né? Coisas simples demais. Ela só queria uma área coberta. Não tinha mais nada lá. Só tinha um ponto ali elétrico e ela não queria mais nada. Só que aquilo ali, gente, torna o imóvel dela irregular se ela não aprova na prefeitura. Então, às vezes, se o cliente fala para você, mas é só isso. Isso precisa ser aprovado na prefeitura. Então, nunca faça dessa forma errada. Eu vou te dar aqui algumas dicas que vai te ajudar no atendimento com esse cliente de projetos de ampliação, tá? Por exemplo, vamos lá começar. Quando o cliente fala para você que quer fazer uma ampliação, se você vai aprovar na prefeitura, a primeira coisa que você vai fazer, eu já falei em outras aulas, e vou falar aqui de novo. Qual é o documento mais importante que existe dentro de um imóvel? Qual que é o documento mais importante? Vamos ver se vocês estão assistindo as aulas aí. Quero ver. Vamos ver se alguém sabe. Vamos ver se alguém acerta aí. Qual que é o documento mais importante que existe dentro de um imóvel? Brendo, você é meu aluno, não é? Que tá no Facebook. Matrícula, Mandinha. Matrícula mandou o Marcos, meu aluno também tá de parabéns. Ele acertou, matrícula. Gente, a matrícula, a Aline também, Lira também. A Ana também, né? A Aninha também, todo mundo acertou, Gisele também. O que acontece? A matrícula, gente, é o documento mais importante que existe dentro do imóvel. Se o seu cliente falar, eu quero fazer isso, tá, beleza, me dá a matrícula. Eu quero fazer aquilo, beleza, me dá a matrícula. Tudo é com a matrícula. Quando a gente vai atender um cliente em ampliação, o que você precisa fazer?
a analisar a matrícula. Por quê? Para identificar se aquela construção que existe lá está regular ou está irregular. Bruna, tem 100 metros quadrados construídos, mas está averbado na matrícula? Para saber se aquilo lá está regular ou não? Ah, Bruna, não está. Então, peraí. Esse processo não vai ser de ampliação. Esse processo, primeiramente, tem que ser de regularização. Precisa regularizar aquilo ali. Inclusive, até estava tendo um debate dentro do grupo lá, a galera que é aluna aí do dicionário da aprovação, ontem eu estava respondendo. Eu acho que foi a Amanda, uma aluna nova que chama Amanda. Ela estava perguntando sobre o processo de ampliação com regularização. A gente consegue fazer isso. Então, só para vocês terem noção, os meus alunos atendem esse tipo de serviço, né? Mas o processo de ampliação com a regularização pode ser feito juntos, tá? No mesmo projeto. Você pode colocar tudo aquilo ali no mesmo projeto. Isso aqui vai ser regularizado, mas isso aqui vai ser ampliado, tá? Então, vocês conseguem fazer isso. Por isso, o primeiro passo é você identificar a construção que existe lá. Ela está regular? Não tá regular. Então, vai ser regularização mais ampliação. Aquela construção que está lá, ela está regular? Sim. Aí vai ser só um processo de ampliação. Primeira coisa, você olha a matrícula do imóvel. Documento mais importante é a matrícula do imóvel. Então, primeira coisa que você precisa fazer, independente do seu cliente, mas eu conheço ele, eu acho que está averbado. Não, pega a matrícula e verifica. Senão aquilo ali vai te dar dor de cabeça. Você manda o processo para a prefeitura e vai ser notificado. Por quê? Não é, você coloca lá como ampliação, mas na verdade não é ampliação, não tem nada registrado lá. Vai ser o quê? Regularização mais ampliação, tá? Bruna, mas pensando agora, será que todo cliente que faz ampliação, ele quer regularizar o imóvel dele? Ele quer deixar ele tudo conforme o que é exigido no município, aprovar o projeto da prefeitura? A verdade é que os clientes, eles precisam do seu serviço. O problema é que a galera pensa que o cliente precisa estar animadíssimo, acordando e falou assim, hoje eu quero um projeto de prefeitura, hoje eu vou contratar a Bruna para fazer um projeto de prefeitura, hoje eu vou contratar o Brendo para fazer um projeto de prefeitura. Não é assim. O cliente, quando ele chega em você, ele já sabe que ele precisa do serviço. Só que a maioria não é assim, a maioria nem sabe que precisa do seu serviço. Então, o nosso processo de educação é um dos principais pontos para você conseguir ter mais clientes nessa área. Então, você precisa avisar o seu cliente sobre a ampliação e avisar sobre as partes negativas dele não ter o imóvel regularizado, tá? Então, vai fazer uma ampliação? Vai. Então, vai seguir isso aqui, porque senão... Então, ele precisa do seu serviço. Outro ponto, né, Bruna? Mas será que eu trabalhar com essa parte de projetos de ampliação me dá retorno financeiro? Porque, no final das contas, né, no final lá de tudo, a gente sempre vai querer o retorno financeiro. Agora, será que isso dá retorno financeiro? Para e pensa. Quantos imóveis você conhece que foram ampliados? Quantos imóveis vão ser ampliados nesse mês, nesse ano? Quantos? Quantas oportunidades você pode ter aí? Você acha que dá retorno financeiro? Um projeto de ampliação para ser aprovado na prefeitura, gente, em média, eu vou falar em média, né? Alguns serviços que eu cobro aqui dentro do escritório, só para vocês terem noção. Projeto de ampliação de mais ou menos, né? Vamos lá, 50 metros quadrados, 40 e poucos metros quadrados, sempre vai custar aí na média de R$ 2.500, R$ 3.000 para ser aprovado na prefeitura. Bruna, mas isso tudo para um projeto de 50 metros quadrados? Sim, criação do projeto e aprovação na prefeitura. É isso, essa é a base, galera. Porque, além de você ali, quanto você vai trazer de economia para o seu cliente? Além de você aprovar o projeto para ele, quanto você vai trazer de economia para ele? Porque imagina que, se ele constrói tudo aquilo ali de forma irregular, ele vai perder 40% do valor, como até a AK perguntou aí. Ele vai perder 40% do seu valor, tá? 40%. E aí, às vezes, o imóvel ficou avaliado ali em R$ 300.000, ele vai perder 40%. Te pagando R$ 3.000, você acha que isso não compensa para o cliente? E isso você tem que colocar na sua cabeça. Por quê? Porque a gente às vezes fica assim, mas R$ 3.000 é muito. Eu achava que era caro. Eu achava que cobrar R$ 3.000 por um projeto era caro. Eu achava. Até eu chegar no cliente, quando eu comecei a chegar nos clientes, eu falava, R$ 3.000. E o cliente nem questionar. Beleza, pode fazer o serviço. Eu falei, opa, peraí, tem alguma coisa errada, mas quem tá errado aqui sou eu. Quem tá errado aqui sou eu. Mas ele não tem dinheiro. Se uma pessoa vai fazer uma construção aí na média de 50 metros quadrados, né? Vamos pegar aí que o metro quadrado, né? Claro que você vai variar de estado para estado, mas vamos pegar R$ 2.000. R$ 2.000 por metro quadrado. Multiplica aí 2.000 por 50 metros quadrados. Deixa eu fazer de cabeça aqui que eu sou ruim nas contas. Quanto que dá aí, galera? Dá quase R$ 100.000. É R$ 100.000 que dá, né? Acho que é R$ 100.000. Manda aí, vamos ver.
Eu não sei fazer conta assim, não. Ó. Engenheiro é na calculadora, hein? E o que acontece? R$ 2.000 o metro quadrado para 50 metros quadrados. Você acha que ele não tem, sinceramente, você acha que ele não tem R$ 3.000 para te pagar para fazer um projeto? Sinceramente, você acha? Se ele não tem R$ 3.000, galera, ele nem começa a obra. Ele nem começa aquela obra. Nem começa. Não tem nem como começar. Se ele não tem R$ 3.000, ele tem que ter dinheiro. Aí você fica pensando que o projeto é caro, né? Você fica, mas o projeto é muito caro, dessa forma vai ficar muito caro. E ele vai lá e compra lá uma torneira que custa R$ 3.000. Então, o problema está mais na gente do que no próprio cliente. O processo de ampliação, os projetos de ampliação, como tem uma alta demanda, que eu já mostrei para vocês, o que acontece? Eles dão sim retorno financeiro. Eles são sim muito mais rentáveis, tá? E eles vão te trazer novos outros projetos de regularização, projetos de construção nova. Isso aí, principalmente para quem está iniciando, é uma boa e excelente chave de entrada para o mercado de trabalho. Como é que eu descobri isso? Por quê? Porque o meu primeiro projeto foi um projeto de ampliação, tá? Então, o primeiro cliente, né, que foi o que eu realmente, definitivamente fiz um projeto para ele ali, da forma mais ou menos correta, né? Que foi, eu fiz o projeto para ele, seguindo ali a legislação, e ele teve o imóvel dele irregular, porque meu projeto foi notificado várias vezes, mas foi uma ampliação. Foi mais ou menos 40 e poucos metros quadrados. Foi mais ou menos 40 e poucos metros quadrados. Então, assim, o que acontece? Depois disso, eu vi que tinha vários clientes também. Só para vocês terem noção, isso foi um condomínio. Nesse condomínio, vários outros clientes me contrataram. Vários por causa desse primeiro serviço que eu fiz. Todos para ampliação. E quanto serviço você pega mais ou menos por mês? Eu, assim, na média, coisa de 3 a 4 serviços mais ou menos por semana, para vocês terem noção que aparece de ampliação. Então, tem muita demanda nessa área, galera. E eu falei, sim, que são projetos que são cobrar R$ 2.500, R$ 3.000. Então, é uma grande chave de entrada. Você faz um projeto ali para o primeiro cliente, vão surgir vários novos outros clientes, tá? Vão surgir vários novos outros clientes. E aí, eu até anotei aqui alguns pontos importantes para você ter atenção, por quê? Quando é ampliação, né? A galera pensa que o sistema é diferente. Brendo, eu vou levar uma novidade para vocês lá dentro do curso. E, gente, minha garganta tá terrível hoje. Vou fazer um desafio com vocês de captação. Relaxa, segura aí, viu? O que acontece, galera? Quando a gente fala de ampliação, não é diferente do processo de construção nova. Quando a gente vai construir uma casa nova, a gente precisa aprovar o projeto, emitir o alvará de construção da edificação que está do zero, beleza? Notou isso aí? Só que com a ampliação não é diferente, não. Você aprova o projeto e emite o quê? O alvará de ampliação. Então, o cliente ele precisa desse alvará de ampliação. Bruno, mas eu não gosto de obra. Tá, mas tem quem goste. Aprova o projeto e tenha parceiros que executam obras. Esses parceiros vão executar e você vai estar fazendo ali a parte de aprovação do projeto. Beleza? Então, sempre processo de ampliação precisa ter também o alvará de ampliação, certinho? Ter cuidado com a legislação. Anotei aqui para deixar aqui para vocês terem cuidado com a legislação. Por quê? Não é porque é um acréscimo ali que você não precisa seguir a legislação. Então, vamos supor que, para quem não sabe, taxa de ocupação é uma das exigências ali na criação dos nossos projetos. Então, taxa de ocupação, vamos supor que você tem um lote de 100 metros quadrados e a prefeitura fala que naquele lote pode ter uma taxa de ocupação, né, de 80%. Então, você pode ter 80% desse imóvel construído. E a galera pensa que para ampliação é diferente. Aí tinha só 50% construído, né? Então, peraí, tem 30% ainda para ser construído seguindo a legislação, porque não muda, tá? Não muda com ampliação, tá? Daí, o cliente vai falar, não, mas agora eu já aprovei, segui a legislação no primeiro, agora nesse daqui, o que eu vou fazer? Eu posso construir só 30 metros quadrados, mas só 10 metros a mais não vai fazer diferença. O que vai acontecer? Imóvel irregular. Prefeitura não aceita. Mais 10 metros. Não interessa, não aceita. Errou no projeto, errou ali na taxa de ocupação, fugiu da legislação, já era. Então, o projeto de ampliação ele também precisa seguir a legislação, assim como todos os outros.
Então, não é porque ele vai ampliar, que ele já foi aprovado anteriormente, que ele não precisa seguir. Precisa seguir à risca toda a legislação. Área permeável, taxa de ocupação, coeficiente de aproveitamento, toda a legislação precisa ser seguida à risca, tá? Outro ponto importante, né, que acontece demais da conta, é o cliente que tem ali, imagine comigo, uma construção, pavimento térreo, mas ele tá cansado do pavimento térreo. A família dele aumentou, por que eu tô falando isso? Porque já chegou o cliente aqui no escritório dessa forma, a família dele aumentou e ele quer fazer o quê? Vai criar ali um pavimento superior. Gente, esse tipo de serviço é um pouco arriscado, que você vai precisar ter cuidado. Por que, Bruno, que eu preciso ter cuidado? Vamos lá. Se o cliente já tem um pavimento térreo construído, então pensa comigo, tem um pavimento térreo construído, e ele quer ampliar para o pavimento superior, o que você vai ter que analisar? As cargas, galera. As cargas. O projeto estrutural do pavimento térreo, ele foi construído para o pavimento térreo. A não ser que ele tenha pensado anteriormente que ele iria ampliar ali e fazer um pavimento superior. E acontece o quê? O cliente, do nada, ele quer construir um pavimento superior. Vou alterar minha casa, minha família cresceu, que maravilha. Só que aqueles pilares que estão lá, toda aquela estrutura, ela não foi preparada para receber um pavimento superior. Então, a primeira coisa que tem que fazer é um reforço estrutural, tem que fazer o cálculo de tudo ali para estar fazendo essa ampliação. Então, para esse tipo de serviço, você precisa ter cuidado. Não é só chegar lá e ampliar. Verifica, vai ter que fazer estudo de toda a estrutura existente lá, vai ter que ver se tinha um projeto e vai ter que achar ali soluções viáveis para o cliente, porque às vezes não fica viável financeiramente, soluções viáveis para ele fazer um pavimento superior. Então, não é simplesmente ele chegar lá e construir. E eu tô falando isso porque, principalmente, se for para parte de obras, tá? Se você vai criar só o projeto, Bruno, ele me contratou só para o projeto de ampliação. Aí, beleza, você consegue construir porque ali tá só no arquitetônico. E a execução? Então, você tem que ter cuidado. Se você emite o alvará ali de ampliação e não segue a legislação, dor de cabeça. Então, sempre analisa. Se for para pavimento superior, tenha esse cuidado. Peraí, eu vou fazer o pavimento superior, mas será que ele foi realmente calculado para ter aquela carga ali? Se você for executar aquilo ali, então aí que você tem que ter cuidado. Sempre avisa o cliente em relação a isso. Bruna, e quando é uma ampliação, a gente precisa fazer todos os projetos de arquitetura, projeto elétrico, projeto hidráulico. Precisa fazer todos esses. Gente, o projeto, todos os tipos de serviço que a gente executa, precisa de todos os projetos, mas não é você que precisa fazer todos. Eu não faço todos os projetos. Eu entrego todos os projetos para o meu cliente. Projeto arquitetônico, elétrico, hidráulico, estrutural, fundação, todos. Mas não sou eu quem faz todos. Por quê? Porque eu tenho parceiros que executam esse serviço comigo. Certo? Eu tenho parceiros que executam comigo. Se você não faz, tenha parceiros que façam. Por quê? Porque senão o cliente sai do seu escritório, vai para outro escritório e o de lá, ele atende todos os serviços. Por quê? Porque ele tem parceiros. Então, sempre tem alguém ali que seja parceiro para esse tipo de serviço, tá? Então, a prefeitura, para projeto de ampliação, normalmente é só arquitetônico. Mas para execução, precisa de todos. E você precisa orientar o cliente relacionado a isso. Até que eu falei, né? Se você tem um pavimento térreo, e aí você quer ampliar para o pavimento superior, vai precisar entender ali a estrutura, vai precisar ter ali o projeto estrutural. E a parte elétrica? Como é que vai ser passada ali na parte superior? E a parte hidrossanitária? O banheiro, como é que você vai fazer? Vai quebrar a laje de baixo? Então, tudo isso tem que ser pensado, galera. Tudo isso tem que ser pensado, certo? Então, precisa de todos os projetos, mas para aprovação é somente o de arquitetura. Agora, Bruno, eu vou fazer só o projeto. Beleza, você entrega só o de arquitetura para ele, tá tudo certo. Mas orienta ele a fazer os outros. Tá? Orienta ou tenha os seus parceiros ali pertinho de você. Certinho?